Bem, pessoal, agora vamos para uma das aulas que, na minha visão, tá, é a mais importante. Tirando a parte do atendimento, essas questões, se a gente fosse falar assim, escolhe uma aula que o mercado inteiro possa assistir. E eu gostaria que fosse ela. Não é que vai me dar mais clientes, não tem nada a ver, mas iria amadurecer e muito o nosso mercado, iria evitar diversos problemas que nós tivemos no mercado, justamente se o pessoal alinhasse isso aqui que eu vou falar para vocês. Eu vou contar uma história bem rápida que isso vai ajudar vocês a entenderem um pouco. Como eu disse para vocês, eu já fui redirecionador. Em 2019, era mais ou menos abril de 2019, a gente tinha mania, todo mundo usava só USPS e a gente tinha mania de mandar aquelas caixas grandes. A gente sabe que o tamanho permitido era 78 inches, mas tinha gente que mandava cassete, então não era que a gente fazia errado, mas a gente sabia se a gente chamasse o carro da USPS na casa para recolher ou no armazém, eles não escaneavam quando chegava lá, passava. Só que chegou um período que a alfândega americana começou a barrar as caixas que eram acima de 78 inches e voltavam muitas. E era um perfil de público que eu tinha, então eu tentei arrumar uma alternativa quando eu conheci um dos que se diziam transportador, eu vou explicar aqui, mas ele era um agente de envio, tá? E aí eu usei ele só para essas caixas que eram acima do permitido. Eu falava assim, galera, e o SPS está barrando as caixas acima do permitido, eu conheci uma transportadora que pode mandar até 1 metro por 1 metro, tá entrando por Curitiba, mas tem um detalhe, se for barrada, não pode, não volta, ok? Fiz uns envios, eu acho que eu fiz na época uns 50 envios, umas 3 ou 4 caixas só foram barradas, mas naquela época ter uma caixa barrada e que não voltasse, isso não era uma coisa aceitável, digamos assim. Muitos clientes quiseram que eu continuasse, mas eu optei por não, até porque também teve uma situação chata na época que eles passavam, até hoje eles fazem isso, eles passavam uma fita deles na caixa, não que eles fazem hoje, passar a fita, mas fazem uma propaganda porque eles queriam atender o cliente final também. Então eu fui e parei de utilizar eles, ok. Quando foi final de 2019, já tinha decidido que eu ia fechar a minha empresa, mas eu ia ter um e-commerce aqui no Brasil, né? E eu falei, eu preciso de ter um fornecedor ainda, não vou ficar usando, eu via que a USPS não ia valer a pena, eu falei, deixa eu procurar a transportadora que esse agente de envio está usando. Na época eu sabia que ele não era uma transportadora, e eu procurei essa transportadora e falei, olha, eu falei com a secretária, eu falei, olha, eu estou voltando para o Brasil, mas eu tenho um volume de envio X e queria usar vocês. Passou um dia, o agente de envio, o dono, me ligou porque a transportadora passou meu contato para ele. E ele virou e falou, olha, se você quiser usar a transportadora X, você tem que usar o nosso serviço. Aí na época eu agradeci. Gente, eu tenho contato com essa pessoa até hoje, tá? A gente não tem problema. Nós somos concorrentes, mas não temos problema nenhum. Aí eu falei, obrigado, não quero usar. E ok. Mas aonde eu quero colocar para vocês ali? Não só essa transportadora, como todas do mercado, ninguém quer lidar com personal redirecionador. Ninguém. E aí é onde que a gente vai começar essa aula agora. Não são todos, mas a maioria entende que nós, que eu também me considero um redirecionador ainda, importador, que nós somos mombeiro. Então os caras não querem lidar. Por isso que eles não lidam. Então o que aconteceu, gente? Vamos lá. 2020, quando começou as transportadoras, a gente vai falar que tem umas 3 aí no mercado, praticamente. Uma, ela atendia essa empresa, a Home Delivery, que no início não era transportadora ainda, no sentido assim, que eu vou explicar para vocês aqui. E mais uma, você tinha uma que era americana, essa americana só atendia não tinha esses agentes de envio, só algumas contas de revendas americanos, e atendia redirecionadores que faziam acima de 1.000 envios e tinha que fazer integração. Fora isso também eles não atendiam. Então o mercado iniciou assim. Agora vamos para o ponto importante para vocês começarem a entender. Quem que é considerado uma transportadora, tá? Não vou citar nomes aqui, mas vocês vão entender. Ela tem o contrato com os Correios, seja Correios Brasileiros, esses Primes ou SPS, seja o que for. Eles têm a licença do TSA, que é a Segurança dos Transportes Americano, para poder embarcar junto às companhias aéreas. Faz o embarque e, vamos lá, repita comigo, todas estão em Miami.
Gilberto, já começou errado. A minha transportadora está em Orlando ou está em Delaware. Não, eles não são transportadoras, eles são agentes de envio ou de carga. Alguns têm contrato com os Correios, sim. Alguns fazem o próprio embarque, mas não é a transportadora. Eles sempre têm uma transportadora por trás ali para fazer todo o processo. Por isso que às vezes vocês perguntam assim: ah, eu preciso de uma transportadora em tal lugar. Não, gente. Todas as transportadoras estão em Miami. Agora eu vou explicar para vocês agentes de envios e de carga que vai ficar mais fácil. A GMV, tá? É um agente de envio, carga, para mim tanto faz o nome que dão. E aí o que acontece? Nós, no caso, atendemos personal shoppings, redirecionadores, Amazon Sellers e e-commerce. Algumas do mercado atendem o importador também, que é um cuidado que vocês têm que ter. E os personagens e redirecionadores precisam estar necessariamente nos Estados Unidos ou Canadá. Por isso que muitas vezes um importador procura a gente e fala assim: ah, eu quero usar vocês, e está com o número do Brasil. Alguns até falam que é personal shopping. A gente fala: ah, tá, tudo bem. Então passa pra gente o comprovante de endereço. Quantos de vocês procuraram a gente para se cadastrar com o número do Brasil? E a primeira coisa que nós fizemos foi: passa pra gente um comprovante de endereço, porque eu tenho que ter certeza que você está aqui. Diferente de alguns concorrentes meus que não tá nem aí, que vai atender seu cliente final, nós não atendemos o cliente final, tá? E atendemos também Amazon Sellers e e-commerce, e eles podem estar no mundo inteiro. Ah, então eu posso ser Amazon Seller e estar no Brasil? Pode, porque a sua mercadoria vai estar diretamente no galpão da Amazon. E ali você pode estar vendendo dentro dos Estados Unidos, como você pode fazer envios para o Brasil. E se você vai fazer um envio para o Brasil, a Amazon Seller quer que tenha um redirecionador. Desculpa, precisa de ter uma transportadora. Mas por que nesse caso vocês atendem? Gente, a caixa vai sair da Amazon fechada, etiquetada, pronta. Nesse caso, não tem necessidade de ter um redirecionador no meio. Por isso que nós atendemos o cliente final, se ele tiver uma conta na Amazon ou se ele tiver um e-commerce também. Um exemplo, tá? Até porque eu acho que eu vou disponibilizar esse vídeo no YouTube também. Eu estou no Brasil e eu tenho um e-commerce, tá? Mas você tem que ter um e-commerce, mas você tem que ter uma operação rodando nos Estados Unidos. Em qual sentido? Não adianta você comprar e mandar pra gente que a gente não vai fazer serviço de redirecionamento, tá? Então, não. Você tem que ter funcionários, ter seu galpão, onde as caixas já chegam prontas pra gente, fechadas, embaladas e etiquetadas, tá bom? E esses agentes de envios, a gente tem contas de revendas com as transportadoras. Então, é isso que funciona. Então, por exemplo, lá no início, a Home Delivery usava uma transportadora. Depois, ela veio aqui, fez o contato direto com os Correios, a licença ela já tinha, o embarque da companhia aérea já fazia, estava em Miami, e aí o que ela fez? Começou a atender, por exemplo, a GMV, e aí na GMV a gente tinha essa conta de revenda com eles, tá? Então, dessa forma. Agora, vamos para alguns pontos de atenção aqui muito importante. De transportadoras. Quanto tempo que ela está no mercado? São americanos ou brasileiros? Fazem retorno de caixa? Precisa de um depósito de segurança? Por que tudo isso? No início a gente falava isso, ninguém dava atenção. Hoje o pessoal já dá. Por quê? Quanto tempo de mercado? 2020, todo mundo tinha 10, 17, 30 anos de mercado. Já vimos aí empresas que ficaram em um ano numa garagem já fechando. São americanos ou brasileiros? Por que isso aqui é importante, tá? Vou contar no nível de exportação tem vários exemplos que eu dou para os importadores tomarem cuidado, mas por que isso aqui é importante? Uma das transportadoras americanas, nós estamos agora em março de 2020 que eu estou gravando essa aula. Eu já trouxe cargas, 2 de Curitiba, uma do Rio e 4 ou 5 de São Paulo, nesses 4 anos. Uma que é americana, até hoje trouxe uma carga. E ainda assim, se eu não me engano, de São Paulo. Por quê? A gente sabe como é que é correio difícil, a gente sabe como a Receita Federal é complicada. E se você bota isso na mão de um americano, o cara acaba que deixa para lá. Um outro detalhe importante. Nesse lote que eles voltaram, eles tinham uma GMV, digamos assim, da vida, que é uma empresa que tem uma conta de revenda que era americana. E os personagens usavam essa empresa. Quando a carga voltou, o que esse agente de envio americano falou para a transportadora americana? Não quero esse lote não, pode descartar tudo. E aí várias personagens que usavam só ficaram sabendo porque a transportadora americana começou a leiloar para um redirecionador aí do mercado. Aí
Só uma personal nossa, pra vocês terem uma noção, perdeu mais de 100 bolsas. Até hoje tem 100 importadores esperando que a bolsa deles vai voltar e não vai voltar. Imagina o seguinte, a Home Delivery traz a carga de volta e fala assim, GMV, ó, eu tô com 3.000 caixas suas aqui dos seus personagens. Eu falo assim, descarta tudo. Eu posso fazer isso. Aí, o que a Home Delivery vai fazer? Ela teve um custo daquilo ali. Ela vai pegar um outro cliente dela e falar o seguinte, olha, eu tô com 3.000 caixas aqui que um cliente meu não quis. Você quer aqui? Não, me paga X. Uma outra empresa vai lá, vai comprar, teoricamente ela não está errada, e vai fazer, e vai revender aquilo ali. E aí o importador que vai estar esperando na caixa nunca vai ter mais a mercadoria dele, o personal vai ficar vendido. Por isso, quando a gente fala pro importador, você tem que saber quem que é a transportadora, quem que é o agente de envio do seu personal, é obrigação. Ah, mandei mensagem. Isso, gente, eu falo muito no Viver de Importação, tá? Só para você saber, estou sendo super transparente. Eu falo com o importador. Chamou o personal, perguntou quem é a transportadora, ele não falou, pula. Não usa que você vai ter problema. E agentes de envios aqui, qual que é a questão aqui? Pesquise sobre a empresa, como eu falei para você. Gente, é muito simples. Você pegar o nome da empresa, você joga aí no Google, que você vai achar o IT number, você vai achar quanto tempo que tem de mercado. Pesquisa sobre o... Gente, tem empresas hoje no mercado, acho que alguns já até estão saindo, mas só para vocês terem uma noção, a gente chegou ao ponto de ter donos de empresas, de agentes de envios, que é investigado pela Polícia Federal. Eu não vou nem entrar mais em detalhes sobre isso, só para vocês entenderem o nível, tá? Eles atendem direto o importador. Se vocês entrarem no nosso site, você vai ver que a gente fala para os importadores procurarem personagens que usem a GMV. Tem outros concorrentes do nosso mercado que, se vocês entrarem no site, gente, você vai ver lá de todo tamanho, ele atendendo o cliente final. E vocês estão usando empresas como essas, cuidado. Coleta em casa. Possui seguro? Qual a garantia? Isso aqui é o que, gente? Nós trabalhamos com o SPS, o UPS e a FedEx. Ok, todas com seguro e tudo mais. Tem algumas empresas que falam assim, ah, eu tenho uma van que eu vou pegar aí, eu vou pegar meu carro e vou pegar aí na sua casa. Isso é envio sem seguro. Se essa mercadoria até chegar em Miami, porque lembra que eu falei? Todas as transportadoras estão em Miami. Perder, for roubado, é você personal que vai ter que falar para você vai para o seu cliente que você pegou a caixa dele de 1.000, 5, 10 mil reais, entregou para uma pessoa e ela simplesmente perdeu sua caixa? Você vai falar isso para ele? Por que você fez isso? Sendo que existe a FedEx, a UPS, a USPS que tem seguro. Ah, eu tava com preguiça, eu quis entregar para ele. Isso já aconteceu, então tome muito cuidado. Mas, gente, o que eu quero que vocês entendam sobre tudo isso aqui que é o mais importante, tá? Por diversas vezes, nesses 3 anos e meio no mercado, eu ouvi a pessoa falando assim, ah, mas a GMV Envios tá no meio, me atrapalhando, eu quero usar Home Delivery direto. Já conversei com outros concorrentes meus que falam a mesma coisa. Gente, entenda uma coisa e não me ache agressivo. Entenda como sinceridade, até porque eu já ouvi isso quando eu estava no lugar de vocês. Transportadoras, todas, não querem lidar com personal shopping redirecionador, gente. Se eles quiserem, é mais simples para eles terem um agente de envio do que eles atenderem 1.000, 1.500, 2.000 personal shoppings. Financeiramente para eles é melhor. Você acha que... Por que acontece? Qual que é o maior custo de um atendimento desse? Suporte. 99% das dúvidas que vocês têm hoje, nenhuma transportadora consegue explicar. Só consegue a gente, porque a gente já fez isso. Alguns concorrentes meus passam um aperto por conta disso. Então, olha para você ver, eu estou disponibilizando agora uma plataforma de dúvidas. Enquanto no nosso material, tá? Hoje a gente disponibiliza aí em PowerPoint ou PDF 15 páginas, se eu não me engano. Todos os concorrentes disponibilizam 2, 3 folhas, já considerando a tabela. Agora eu estou disponibilizando uma plataforma com mais de 17 aulas sobre isso. Você acha que alguma transportadora consegue fazer isso, gente? Isso não consegue. Então, não é que a gente está no meio que não quer que você use as transportadoras. Não, gente, é eles que não querem eles que não querem atender vocês direto. Por isso que foi criado os agentes de envios e os de carga. E é muito importante vocês saberem sobre isso para não ter problema quando uma caixa voltar, você ficar lá, ai, por que essa empresa trouxe a carga e a caixa e a minha até hoje não teve? E o importador não ficar fazendo aquela pressão com vocês. Então, gente, é isso. Espero que você tenha assistido toda essa aula, que eu tenho certeza que agora você vai entender todo o mercado e vai facilitar a sua vida em 90%. Gente, é isso. Até a próxima aula.